graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo que o seu coração esteja sendo a cada dia mais pleno da consciência da presença de Deus na sua vida. Que você tenha sempre uma epifania, que é aquele momento em que a presença de Deus se faz consciente, que nós nos tornamos conscientes da presença, da manifestação de Deus em nossas vidas. Que o Espírito Santo te dê muitas oportunidades, muitas situações, muitos momentos em que você veja a atuação de Deus e se alegre pela atuação de Deus em sua vida. Minha oração em nome de Jesus. Eu queria falar um pouquinho sobre sanidade mental. Um dia desses eu vinha de Curitiba, uma ruazinha ali, e tinha um carro de autoescola, estava escrito assim: treinamento para habilitados. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, falei, que loucura, quer dizer que o camarada vai lá, ele faz uma inscrição na autoescola, ele paga um monte de taxas, ele faz um monte de testes, teste psicotécnico, teste de aptidão, não sei o que, teste de vista, teste não sei do que lá. Aí ele vai lá e tem que fazer o exame prático, né? O teórico, o prático. Aí ele é aprovado e ele pode então receber a carteira de motorista, né? Que alguns chamam de porte de arma, né? Que quando o camarada pega o carro e sai fazendo barbaridades. Aí ele recebe ali a carteira, agora ele está habilitado a dirigir. Eu sempre digo que as pessoas vão aprender a dirigir realmente no dia a dia, mas quando ele está habilitado, ele pode pegar o carro e sair, ele pode dirigir, ele está liberado para isso, né? Aí o sujeito, depois de tudo isso, ele não consegue dirigir porque ele tem medo das coisas, ele tem medo de pegar o carro, ele considera o trânsito violento demais, aí ele tem que pagar novamente alguém para andar com ele no carro para que ele perca o medo de dirigir. E eu estou falando esse aspecto porque me chamou a atenção aquele carro, né, dizendo treinamento para habilitados. Mas quantas vezes, quantas situações em nossa vida que a gente tem medo das coisas, que a gente está apavorado com as coisas. Conheço gente que fala, não, uma vez eu peguei uma moto, aí eu caí da moto, nunca mais tive coragem de andar de moto. Eu falo, rapaz, que loucura. Eu ando de moto de vez em quando. Já caí algumas vezes, poucas vezes, nunca me machuquei, graças a Deus. Também nunca tive medo de cair de novo. E eu sempre digo, falo, não posso ter medo. Eu tenho lutado com isso, porque a gente não pode viver com medo, né? Aquela velha história, se você você tem medo de viver, você tem medo de morrer, você não vive, né? A gente tem que trabalhar isso na nossa mente. Agora, a questão do medo que eu estou dizendo é um aspecto. Mas a gente tem tido muito problema de cabeça, problema mental, muitas situações em que a gente tem vivido problemas mesmo, aquele negócio assim de medo, de pavor muitas vezes, ou de preocupações excessivas, ou aquela coisa de você ficar, não consigo perdoar, me fizeram mal e eu nunca mais vou perdoar essa pessoa, e você passa a vida se corroendo, né, sendo carcomido por aquela situação. Então são muitas as situações na nossa vida em que a gente precisa trabalhar na questão da psicologia, da psicose, sei lá como é que eu estou aqui até falando palavras fora do contexto, mas as questões psicológicas, aquelas coisas que dizem respeito à nossa maneira de pensar, à nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão, ela se torna turva porque a gente não consegue se libertar de coisas que nos fizeram ou que nos aconteceram, seja uma fatalidade, seja uma maldade de alguém, seja lá o que for que nos aconteceu, e a gente se torna escravo daquilo pelo resto da vida. Então nós ouvimos muito falar de suicídios, eu tenho ouvido coisas terríveis de pessoas se suicidando, gente boa, gente jovem, gente bonita, gente que tem tudo pela frente, se suicidando porque a mulher abandonou o cara, ele não aguentou e se suicidou. Porque, sabe, situações e mais situações, porque houve uma falência financeira, o sujeito preferiu tirar a vida. E coisas assim que a gente tem ouvido falar e que são realmente terríveis, porque nos apavoram. Como é que eu posso jogar fora a minha vida por algo que um 1 terceiro me fez? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas.
E a palavra de Deus, né, diz que a gente deve renovar a nossa mente, ser transformados pela palavra, estar sempre buscando em Deus essas coisas, revestindo-nos, pois, de toda a armadura de Deus com a qual podemos anular todos os dardos inflamados do maligno, está lá em Efésios capítulo 6. Então nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então nós temos uma luta para brigar, uma guerra muito séria, e nós precisamos ter consciência de quem é o nosso general, quem é aquele que nos conduz em triunfo. Quando a palavra diz que nós já somos mais do que vencedores em todas essas coisas por meio daquele que nos amou, está dizendo que você já entra na guerra com a certeza da vitória. A única coisa que te impede de receber a vitória, seja qual for a área de guerra que você está travando, é a sua desistência. Se você desistir da guerra, você perde, mas enquanto você não desistir, você é vencedor. Deus já te fez vencedor, Ele está em todo tempo conosco. Quando Ele diz que não nos abandona jamais, Ele não mente, Ele não está enrolando a gente, Ele está falando a verdade, Ele não vai te abandonar. Então nós precisamos cuidar da nossa alma, né? Lá em Provérbios, assim, acima de tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procedem as saídas da vida. Depois diz também em Provérbios, como imaginou a sua alma, assim é com ele. Então nós temos que entender que tudo está relacionado àquilo que nós pensamos. Eu sempre digo, né, às pessoas assim, você pensa que pensa o que pensa, mas na verdade você não pensa o que pensa. Nós muitas vezes reproduzimos pensamentos alheios como se fossem nossos, e isso é preocupante, porque eu estou reproduzindo pensamentos dos outros, e esses pensamentos podem estar carregados de ódio, de ira, de indignação, de maldade, de maledicência, e tudo aquilo que a Bíblia, né, condena, que a palavra de Deus condena, como obras da carne, né, lá em Gálatas capítulo 5. Então nós temos que buscar realmente vivenciar aquilo que é fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, um pouquinho mais para frente, né? Lá em Filipenses, Paulo deixa bem claro, assim, tudo aquilo que é amável, tudo que é justo, tudo que é perfeito, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. É a única forma de viver de maneira saudável nessa vida, nesse mundo, é ocupando o nosso pensamento com as coisas boas, saudáveis, com as coisas que têm louvor e virtude. Caso contrário, irmãos, nós viveremos sim, sempre nessa luta, nessa angústia, essa correria, essa coisa maluca em que o nosso coração fica sendo jogado de um lado para o outro pelos conceitos, pelas ideias, pelas propostas desse mundo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos abençoe e que nós tenhamos a coragem de buscar nele a confiança para não enlouquecermos. Porque se formos olhar para as coisas do ponto de vista humano, nós ficaremos malucos. Nós realmente, o mundo é muito cruel, muito pessimista, o mundo tem muita coisa ruim, muita coisa para nos afastar da alegria de viver, né? E a palavra diz, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se, em Filipenses capítulo 4, porque precisamos realmente encher o nosso coração com as coisas do Espírito, porque só assim viveremos em paz. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa produzir vida no seu coração. Esse é o meu desejo, que haja vida e vida em abundância na sua vida, em nome de Jesus.